Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os meus palpites para a Loteca 1264. Trago ótimas informações aqui para a gente ir refinando os nossos palpites. Finalmente, né, uma grade com mais tempo aí para a gente dar aquela analisada. Lembrando, né, que teremos jogos hoje, então é bom a gente ficar de olho, né, nesses times que vão jogar, né, esse retorno aí da Copa do Mundo. Todos os dias aqui no canal, pessoal, eu tô colocando a agenda dos jogos de hoje. Nesses vídeos eu mostro aonde será a transmissão, em qual canal, você vai passar na televisão, você vai passar na internet. E tem muitos confrontos aí que a gente consegue assistir gratuitamente, hein? Se você não viu o vídeo de hoje, é essa capa aqui. Todos os dias, então, a agenda dos jogos de hoje. Então, sem enrolação, vamos aí para a grade da Loteca 1264. Lembrando, né, que nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos e o primeiro jogo em Atlético Paranaense e Internacional. O que eu trago aqui de informação é que o Atlético Paranaense, seu último jogo, venceu o Mirassol por 1-0, venceu o Remo por 2-1, empatou com o Flamengo em 1-1, empatou com o Atlético Goianiense em 0-0 e perdeu para o Vasco por 1-0. Já o Internacional, ele perdeu para o Bragantino por 3-1, perdeu para o Vitória por 2-0, venceu o Vasco por 4-1, venceu o Atlético por 3-2, empate com o Curitiba em 2-2. Na tabela de classificação, o Atlético Paranaense ele é o quinto colocado com 18 jogos, tem 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, total aí de 30 pontos. Já o Internacional ele é o 14º colocado com 18 jogos, tem 5 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. A gente pode ver ali que mais tomou gols do que fez, né? 21-22. A pontuação do Internacional, 21 pontos. No confronto direto entre eles, 13 vitórias para o Atlético Paranaense, 8 empates e 9 vitórias para o Internacional. O último confronto foi em janeiro desse ano. Na casa do Internacional, o Atlético Paranaense venceu por 1-0. Antes disso, só em agosto de 2024, na casa do Internacional também, empate entre eles em 2-2. Bom, esse palpite aqui ele se torna um pouco difícil devido a essa parada aí da Copa do Mundo, né? Mas com base nos números, aqui nesse histórico a gente pode ver que o Atlético Paranaense tem vantagem nesse confronto, tá melhor posicionado na tabela de classificação. Lembrando, né, temos que ver como é que vão os times antes dessa partida, né? Tem jogos aí durante a semana. Como eu disse, se você não sabe onde que vai ser o jogo, acompanhe os vídeos aqui do canal com a agenda dos jogos de hoje. E aqui nesse palpite eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Indo agora para o jogo 2, Bahia e Corinthians. Bahia já agora no meio de semana empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Passou muito perto de vencer, hein? Venceu a Chape por 2-0, venceu o Botafogo por 2-1, perdeu para o Curitiba por 3-2 e empatou com o Grêmio em 1-1. Já o Corinthians venceu o Grêmio por 3-1. Pela Copa Sul-Americana, perdeu para o Platense por 2-0, venceu o Atlético Mineiro por 1-0, empatou com o Penharol em 1-1 e perdeu para o Botafogo por 3-1. Na tabela de classificação do Brasileirão, Bahia é o sexto colocado, com 19 jogos, tem 8 triunfos, 6 empates e 5 derrotas, tem 30 pontos. O Corinthians ele é o 12º colocado com 18 jogos, tem 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 24 pontos. No confronto direto entre eles são 8 vitórias para o Bahia, 6 empates e o Corinthians tem vantagem com 3 vitórias, hein? Se você escutou ali vitória do Bahia, esquece, hein? É triunfo. O último confronto entre eles, 28 de janeiro desse ano, o Bahia com um triunfo em cima do Corinthians por 2-1 venceu. Antes disso, em 2025, na casa do Corinthians, o Bahia venceu de novo por 2-1. Provavelmente, né, o Corinthians ainda vai estar sem o Memphis Depay. No decorrer aqui da semana, pessoal, eu vou trazer novos vídeos, vou tentar trazer os desfalques, quem tá com cartão, quem tá contundido. E aqui eu vou usar meu primeiro duplo, como eu disse, eu vou com 5 duplos, eu tô indo de Bahia e empate nesse palpite. Indo para o jogo 3, Cruzeiro e Botafogo. O Cruzeiro empatou com o Fluminense em 1-1, venceu o Barcelona por 4-0, venceu a Chape por 2-1, empatou com o Boca Juniors em 1-1 e empatou com o Palmeiras em 1-1, sem derrotas nos últimos 5 jogos. O Botafogo venceu o Santos por 2-1, perdeu para o Bahia por 2-1, venceu o Caracas por 3-1, empate com o São Paulo em 1-1 e venceu o Independente Petroleiro por 3-0. Na tabela de classificação, o Cruzeiro ele é o 13º colocado com 18 jogos, tem 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 24 pontos. Estão bem próximos ali na tabela de classificação. Botafogo é o 9º colocado com 18 jogos, tem 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, tem 25 pontos. No confronto direto entre eles, 11 vitórias para o Cruzeiro, 11 empates
e 6 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi em janeiro desse ano, na casa do Botafogo. O Botafogo venceu por 4-0, hein? Antes disso, em dezembro de 2025, na casa do Cruzeiro, empate em 2-2. Bom, confronto direto, né, pela posição na tabela de classificação. Antes da parada da Copa, né, o Cruzeiro vinha melhorando muito bem, né, tinha saído ali da zona de rebaixamento e vinha vencendo muitas partidas. Botafogo contra o Santos mostrou que é um time que tá com muita pressão. Vamos ver, né, como é que se comporta aí fora de casa. Acredito numa partida muito equilibrada. Nesse palpite aqui eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Cruzeiro e empate. Tô achando essa partida aqui muito equilibrada e difícil, né, por voltar agora da Copa do Mundo, né. Indo para o jogo 4, hein. Olha esse jogo, Flamengo e São Paulo. Informações desse confronto: Flamengo venceu o Benfica, né, um amistoso por 2-1, venceu o Curitiba por 3-0, venceu o Cusco por 3-0, perdeu para o Palmeiras por 3-0 e venceu o Estudiantes por 1-0. O São Paulo perdeu para o Remo por 1-0, venceu o Boston River por 2-0, empatou com o Botafogo em 1-1, empate com o Milionários em 1-1 e perdeu para o Fluminense por 2-1. Na tabela de classificação, o Flamengo ele é o segundo colocado com 17 jogos, tem 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 34 pontos. Uma coisa interessante ali é que o Flamengo toma poucos gols, hein? Faz 31 e tomou 16. O São Paulo, ele é o oitavo colocado com 18 jogos, tem 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 25 pontos. Se a gente olhar ali a forma, né? O São Paulo não tem vitórias, hein? Bem ruim nesses últimos jogos. No confronto direto entre eles, 14 vitórias para o Flamengo, 10 empates e 15 vitórias para o São Paulo, em bastante equilibrado. Em janeiro desse ano, o São Paulo jogando em casa venceu o Flamengo por 2-1, já pelo Brasileirão Série A, e em novembro do ano passado, empate entre eles na casa do São Paulo em 2-2 também pelo Brasileirão. Palpite difícil, né? O São Paulo nos últimos jogos entre eles assim tá sendo a pedra, né, no sapato aí do Flamengo, mas aqui pelo atual momento, né, tô levando em consideração o Flamengo jogando em casa. Tô indo seco no Flamengo. Se você tiver condições de colocar mais duplos, eu colocaria um empate entre eles. Indo agora para o jogo 5, Grêmio e Fluminense. Informações do confronto: o Grêmio perdeu para o Mirassol por 2-1, perdeu para o Corinthians por 3-1, empatou com o Montevideo Torque em 2-2, venceu o Santos por 3-2 e venceu o Palestino por 2-0. O Fluminense empatou com o Bragantino em 1-1, empate com o Cruzeiro em 1-1, venceu o Laguaira por 3-1, perdeu para o Mirassol por 1-0 e venceu o Bolívar por 2-1. Na tabela de classificação, o Grêmio é o 16º colocado com 19 jogos, tem 5 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, hein? 21 pontos, tá muito próximo ali da zona de rebaixamento. E o Fluminense, ele tá na terceira posição, com 19 jogos, tem 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, 32 pontos. Apesar do Fluminense estar melhor, né? A gente pode ver ali que nos últimos 5 jogos, os dois times só tem uma vitória, hein? No confronto direto entre eles, vantagem para o Grêmio, 19 vitórias, com 9 empates e 11 vitórias para o Fluminense. O último confronto também foi em janeiro desse ano na casa do Fluminense. O Fluminense venceu por 2-1. Antes disso, em dezembro do ano passado, o Grêmio jogando em casa perdeu para o Fluminense de novo por 2-1. Pressão grande aí para cima do Grêmio, né? Muito próximo ali da zona de rebaixamento. Tem que ver que se melhora. O Fluminense teve um jogo difícil aí contra o Bragantino. Temos que ver como é que vai ser esse jogo aí contra o Grêmio. Lembrando, né, que o Grêmio ainda joga aí no meio de semana. É bom a gente ficar de olho nessa partida. E por enquanto, eu tô indo seco no Fluminense. Tô tentando essa surpresa aí do Fluminense vencer fora de casa. Indo agora para o jogo 6, Palmeiras e Atlético Mineiro. Informações aqui desse confronto: o Palmeiras venceu a Chape por 1-0. Venceu o Júnior Barranquillas por 4-1, venceu o Flamengo por 3-0, perdeu para o Cerro Porteño por 1-0 e empate com o Cruzeiro em 1-1. Já o Atlético Mineiro, já agora no meio de semana, empatou com o Bahia em 1-1, venceu o Vasco por 1-0, venceu o Porto Cabedelo por 1-0, perdeu para o Corinthians por 1-0 e venceu o Cienciano por 2-0. Na tabela de classificação, o Palmeiras é o líder com 18 jogos, tem 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, hein? É um time também que toma poucos gols, apenas 13 e tem 41 pontos. Nos últimos 5 jogos não perdeu, hein? Já o Atlético Mineiro tá na 10ª posição com 19 jogos, sendo 7 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, 25 pontos. No confronto direto entre eles, 12 vitórias para o Palmeiras, 16 empates, hein? 13 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto, em janeiro desse ano, na casa do Atlético Mineiro, empate em 2-2, e em dezembro do ano passado, na casa do Atlético Mineiro, o Palmeiras venceu por 3-0. Bom, eu acompanhei boa parte desse jogo do Atlético Mineiro contra o Bahia. Passou um sufoco, viu? No segundo tempo, o Bahia foi muito bem, merecia ter vencido, mandou bola na trave no último segundo aí da partida. O Palmeiras, né, é aquele ponto de interrogação. Temos que ver como é que vai ser esse jogo agora no meio de semana.
Aqui tô levando muito em consideração o fator casa, é o líder do campeonato com muitos pontos à frente, né, do segundo colocado, que é o Flamengo. Tô indo seco. No Palmeiras é um jogo difícil, né, porque a gente pode ver aqui que nesse confronto há muitos empates entre eles. Se você tiver condições de colocar mais duplos, eu colocaria um empate só para garantir. Indo agora para o jogo 7, Remo e Vitória. Informações dessa partida: o Remo venceu o São Paulo por 1-0, perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1, venceu a Chape por 3-2, venceu o Bahia por 2-1, empate com o Palmeiras em 1-1, hein? Bons números aqui do Remo antes da Copa do Mundo, hein? Já o Vitória venceu o Vasco por 1-0, venceu o Fortaleza por 2-1, de novo venceu o Fortaleza por 2-1, perdeu para o Santos por 3-1 e venceu o ABC por 4-3. Na tabela de classificação, o Remo está na zona de rebaixamento, é o 19º colocado com 18 jogos, tem 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 18 pontos, leva muitos gols, e o Vitória é o 11º colocado com 18 jogos, tem 7 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 25 pontos. No confronto direto entre eles, 2 vitórias para o Remo, 1 empate e 1 vitória para o Vitória. O último confronto foi agora em janeiro, o Vitória jogando em casa venceu por 2-0 o Remo. Em abril de 2022 pelo Brasileirão Série C, o jogo sendo na casa do Remo, o Remo venceu por 2-1. Bom, antes da Copa, né, o Remo estava numa boa recuperação também, jogando em casa, estava dando muito trabalho para os times visitantes. Estou considerando um dos confrontos mais equilibrados dessa grade, vou usar um dos meus duplos aqui, estou indo de Remo e Vitória, né, pela boa campanha que vinha fazendo antes da parada para a Copa do Mundo, hein. No jogo 8, Tigre e Nacional, informações desse confronto, já houve, né, a primeira partida entre eles pela Copa Sul-Americana, e o Tigre, hein, jogando fora de casa, venceu o Nacional por 3-0. Antes disso, o Tigre perdeu para o Rivadavia por 1-0, venceu o Alianza Atlético por 2-0, empate com o América de Cali em 1-1 e empate com o Macará em 2-2. Já o Nacional, né, nesse primeiro jogo da Copa Sul-Americana, perdeu para o Tigre por 3-0, perdeu para o Montevideo Wanderers por 2-1, empate com o Danúbio em 0-0, venceu o Juventude de Las Piedras em 2-1 e perdeu para o Deportivo Maldonado por 3-0. Na fase de grupos, né, o time do Tigre ficou na segunda posição na Copa Sul-Americana com 9 pontos e o Nacional ficou na terceira posição na Libertadores com 8 pontos. No confronto direto entre eles, uma vitória para o Tigre, que foi até esse último jogo, vencendo aí por 3-0, hein? Bom, palpite aparentemente fácil, né? Aqui que tá a zebra, né? O Tigre venceu o primeiro jogo, jogando fora de casa, jogou muito mais que o Nacional, merecia ter feito até mais gols, vai jogar em casa agora, o Nacional já não tem mais nada a perder, né? Deve se lançar ao ataque, né? Mesmo assim, tô acreditando mais uma vitória aí do Tigre, jogando em casa, tô indo seco no dono da casa. Indo para o jogo do Santos e Universidade Central, jogo 9, o Santos, jogando fora de casa, venceu o próprio Universidade Central por 4-1, praticamente já encaminhou essa vaga, né? Mas antes perdeu para o Botafogo por 2-1, venceu o Vitória por 3-1, venceu o Deportivo Cuenca por 3-0 e perdeu para o Grêmio por 3-2. Já a Universidade Central perdeu para o Santos por 4-1, perdeu para a Portuguesa por 3-2, venceu o Libertad por 1-0, perdeu para o Porto Cabedelo por 2-1 e perdeu para o Rosário Central por 4-0. Antes dessa fase, né, na tabela de classificação, o Santos ficou como o segundo colocado com 7 pontos e a Universidade Central, né, tá vindo da Libertadores aí como um dos melhores terceiros colocados, terminando com 9 pontos, né. A gente pode ver ali que o Santos não perdeu nos seus últimos 5 jogos na Copa Sul-Americana, né. No confronto direto, apenas esse jogo, Santos vencendo por 4-1 fora de casa. Aqui não tem muito o que dizer, né? O Santos ainda poupou o Neymar, poupou o Gabigol. Bem provável que os dois vão jogar, né, nesse próximo jogo. Acredito numa vitória tranquila do Santos. Um empate aqui já seria uma zebra, viu? No jogo 10, Vasco da Gama Independiente Medellín, informações do confronto. O Vasco perdeu para o Vitória por 1-0, perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0, venceu o Barraca Central por 3-0, perdeu para o Bragantino por 3-0, perdeu para o Olímpia por 3-1, hein? Que fase do Vasco, hein? Independiente Medellín venceu o Cúcuta por 2-1, empate com o Leones em 1-1, perdeu para o Estudiantes por 1-0, venceu o Cusco por 3-2, empate com o Orso Março em 1-1. Na tabela de classificação antes dessa fase, o Vasco ficou na segunda posição na Copa Sul-Americana com 10 pontos, e o Independiente Medellín, um dos terceiros melhor colocados aí na Libertadores, com 7 pontos. Confronto entre eles não há, será um jogo inédito. Lembrando que no momento que eu gravo esse vídeo, o primeiro jogo ainda não aconteceu. É bom ficar de olho nessa partida. Dá uma olhada lá no meu vídeo com o horário e aonde será a transmissão. E
Dependendo, né, do que vai acontecer nessa primeira partida, tô acreditando que nessa segunda partida o Vasco vai partir para cima do Independiente Medellín. Mesmo assim, eu tô acreditando no empate entre eles, mas eu tô acreditando mais na vitória do Independiente Medellín fora de casa, viu? A gente viu que o Vasco vem numa sequência muito ruim, hein? Indo agora para o jogo 11, Bragantino e Sporting Cristal. O Bragantino empatou com o Fluminense em 1-1 depois da volta aí da Copa do Mundo. Tinha vencido o Internacional por 3-1, venceu o Carabobo por 2-0, venceu o Vasco por 3-0 e empatou com o River Plate em 1-1. Boa sequência aqui do Bragantino, hein? Já o Sporting Cristal venceu o Deportivo Garcilaso por 1-0, perdeu para o Cienciano por 3-2, perdeu para o Cerro Porteño por 2-0, venceu o Tarma por 2-1 e perdeu para o Júnior Barranquillas por 3-2. Na tabela de classificação antes dessa fase, o Bragantino foi o segundo colocado com 10 pontos e o Sporting Cristal na Libertadores foi um dos melhores terceiro com 6 pontos, hein? Passou aqui na Bacia das Almas, hein? No confronto direto entre eles não há. Bragantino fez um bom jogo contra o Fluminense, acabou tendo um jogador expulso, acabou levando um empate, mas jogou muito bem fora de casa contra uma equipe que é muito forte, o Fluminense. Sporting Cristal não acho tudo isso. Bragantino vai estar jogando em casa, é outro time também que joga agora durante a semana, é bom a gente ficar de olho. E aqui nesse palpite, tô indo seco no Bragantino. Indo agora para o jogo 12, Cienciano e Lanús. Informações dessa partida: Cienciano perdeu para o Melgar por 3-1, venceu o Sport Cristal por 3-2, empatou com o Juventude de las Piedras por 1-1, empate com o Sport Huancayo em 2-2 e perdeu para o Atlético Mineiro por 2-0. Já o Lanús, péssima campanha, e perdeu para o Instituto Córdoba por 2-1, venceu o Mirassol por 1-0, aí só derrota, né? Perdeu para a LDU por 2-0, perdeu para o Argentino Júnior por 2-0 e perdeu para o Always Red por 4-0. Antes dessa fase, na tabela de classificação, o Cienciano ficou em segundo lugar com 8 pontos e o Lanús, né, era do grupo do Corinthians, ficou na terceira posição com 9 pontos. No confronto direto entre eles, não há mais um dos confrontos aí inéditos, né? Bom, palpite complicado, né? Volta da Copa do Mundo, Lanús vindo aí da Libertadores num grupo difícil, né, que tinha um Corinthians, terminou com uma pontuação bem baixa. Será que dá para saber o nivelamento, né, da Libertadores com a Copa Sul-Americana, né? Aqui, pelos números, né, e pelas informações ali do desempenho e ainda mais um Cienciano jogando em casa, tô acreditando um pouco mais no Cienciano, tô indo seco no dono da casa. Indo agora para o jogo 13, Caracas e Santa Fé. Formações do confronto: Caracas perdeu para o Botafogo por 3-1, empatou com o Racing 2-2, venceu o Independiente Petroleiro por 3-2. Outro jogo contra o Racing 1-1, contra o Rayo Vallecano venceu por 2-1. Já o Santa Fé venceu o Peñarol por 1-0, empate com o Júnior Barranquillas em 0-0, venceu o Platense por 2-1, mais um jogo com o Júnior Barranquillas em 1-1 e contra o América de Cali 4-0. Na tabela de classificação antes dessa fase, o Caracas ficou na segunda posição com 9 pontos. O Santa Fé está vindo da Libertadores, terceiro melhor colocado com 8 pontos. No confronto direto entre eles, não há vitória do Caracas, há um empate entre eles e uma vitória do Santa Fé. O último confronto foi em setembro de 2010, 0-0 entre eles na casa do Caracas. No mesmo ano, na casa do Santa Fé, o Santa Fé venceu por 2-1. Para mim, um dos palpites mais equilibrados também dessa grade. Dois times com bons desempenhos, né, nos seus últimos confrontos. Estou usando o meu quinto e último duplo aqui. Estou acreditando na vitória do Caracas por estar jogando em casa, mas também estou acreditando nessa vitória aqui do Santa Fé, por ser aquele time mais cascudo em competições internacional, né? Indo agora para o jogo 14, O'Higgins e Boca Juniors. O O'Higgins venceu o Nublense por 1-0, perdeu para o Nublense por 2-1, venceu a União Espanhola por 2-1, venceu o Colo-Colo por 4-1 e empatou com o Recoleta em 1-1. Já o Boca Juniors venceu o Sarmiento por 2-0, aí perdeu para a Universidade Católica por 1-0, empate com o Cruzeiro em 1-1, perdeu para o Huracan por 3-2 e perdeu para o Barcelona por 1-0. Na tabela de classificação, o O'Higgins na Copa Sul-Americana foi o segundo melhor colocado com 10 pontos e o Boca Juniors, né, era do grupo do Cruzeiro, acabou ficando aí na terceira posição, mas conseguiu ser um dos melhores terceiro colocados, né? No confronto direto entre eles, não há partida complicadíssima aqui para o Boca. Temos que ver como é que vai ser o primeiro jogo. Boca, né, tem a camisa muito pesada, mas já faz anos, né, que não consegue demonstrar isso dentro de campo. E pelo desempenho e o O'Higgins jogando em casa, tô indo seco no O'Higgins. Se você tiver condições, eu colocaria um empate aqui para garantir, né? Bom, pessoal, essas aqui foram as informações desse primeiro vídeo com 5 duplos.
Se você gostou das informações, para dar aquele apoio eu peço que curta esse vídeo. Quando você faz isso, ajuda demais. Se você tiver novas informações e quiser deixar aqui nos comentários, fique à vontade, ajuda muito. Lembrando, né, que as apostas podem ser feitas até sábado, então tem tempo aí para fazer mais alguns vídeos, trazer novas informações para a gente dar aquela refinada nos nossos palpites. Quero te agradecer muito se você assistiu esse vídeo até aqui e espero ver você em novas atualizações aqui do canal. Até o próximo vídeo e até breve!